O Brazil Economic Forum, organizado pelo Grupo LIDE, em Zurique, na Suíça, reuniu empresários e autoridades. O correspondente Luca Bassani conversou com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Acompanhe. De fato, eu fiz essa observação, quer dizer, a Amazônia já vem sofrendo de longa data um conjunto de crimes ambientais relevantes, que incluem o desmatamento, incluem as queimadas, inclui a mineração ilegal, inclui a exploração e comércio ilegais de madeira, grilagem de terras. Esses já são crimes suficientemente graves, mais a poluição de rios por mercúrio. E mais recentemente se intensificou um problema de natureza diversa, que é a Amazônia estar sendo, tanto pelo espaço aéreo como por rios, fluxo do tráfico internacional de drogas e muitas vezes associado ao garimpo ilegal. Frequentemente há uma sinergia entre essas modalidades de crime, de modo que é preciso tomar uma iniciativa. O judiciário, evidentemente, tudo que diz respeito a crime interessa ao judiciário, mas o judiciário não tem nem a chave do cofre, nem as armas, nem os instrumentos da polícia, das Forças Armadas. Portanto, é quase que uma ocupação territorial que o Estado brasileiro vai ter que fazer dessa região. Na Amazônia, da minha experiência, na tentativa de proteger comunidades indígenas contra atividades criminosas, o papel das Forças Armadas é decisivo. Eu acho que a logística das Forças Armadas para qualquer atuação na Amazônia é muito importante e acho que nós vamos ter que contar com elas, que eu diria que é uma verdadeira guerra a que nós estamos enfrentando lá. E o risco, como falei, da perda da soberania, não para qualquer outro país, mas para o crime organizado. A primeira coisa a dizer é que a inteligência artificial, ela não é uma coisa necessariamente negativa, ela é neutra. E, pelo contrário, existem imensas potencialidades positivas da inteligência artificial na melhoria da vida das pessoas, na medicina, por exemplo, em realização de cirurgias robóticas, na pesquisa de novos medicamentos, para diagnósticos. A inteligência artificial tem potencialidades enormes para a criatividade humana, tem potencialidade para os carros autônomos que vão nos livrar dos motoristas barbeiros. Portanto, eu não vejo a inteligência artificial como algo negativo, não. Ela vai, na verdade, ela vai transformar as nossas vidas de uma maneira muito profunda. Nós apenas temos que ter o cuidado de que essas transformações venham para servir a causa da humanidade e não, evidentemente, para tornar a vida pior, ou mesmo para fazer com que a condição humana perca o controle da civilização. Mas, do ponto de vista democrático, há uma grande preocupação pelo potencial que tem para a massificação da desinformação e o uso do deepfake, que é capaz de me colocar aqui conversando com você e dizendo coisas que eu jamais disse. Evidentemente, no dia em que as pessoas não puderem mais acreditar no que veem e ouvem, a liberdade de expressão perdeu o seu significado. A verdade, no entanto, é que o que nós precisamos mesmo é, primeiro, de civilidade e, segundo, de educação midiática. As pessoas são muito facilmente enganadas e, portanto, você tem os ideólogos, você tem os mal-intencionados, você tem os espertalhões e você tem as pessoas que difundem a desinformação de uma maneira ingênua. Mas a própria legislação brasileira, chamada PL das Fake News, é muito inspirado no Digital Services Act, que foi aprovado aqui na União Europeia. É claro que há muitas circunstâncias brasileiras, mas eu acho que a regulação é imprescindível. E no Brasil, em outras partes do mundo, na Europa menos, mas nos Estados Unidos também, se criou essa percepção de que quem é conservador é contra, de quem é liberal é a favor. É uma dualidade que tem a marca da incultura, porque existem sensos comuns. Não importa se você é liberal, progressista,
progressista ou conservador, não pode ter pedofilia na rede social. A radicalização que se abateu sobre o mundo impede as pessoas de aderir a sensos comuns mínimos. Então, em relação às plataformas digitais, eu acho que não é tão difícil assim. Em relação à inteligência artificial, é mais difícil, primeiro pela sofisticação do meio, mas sobretudo porque está acontecendo tanta coisa e tão rapidamente que você não consegue alcançar. É um pouco como correr atrás do vento. Então, você tem que ter alguns princípios éticos de não discriminação, por exemplo, de respeito às instituições democráticas, algumas coisas civilizatórias mínimas. Mas eu não acho que a gente consiga regular em minúcia algo que muda a cada dia e que a gente nem sabe bem o que está vindo. Mas eu acho que nós vamos ter. Tem uma questão importante a ser pautada, que é a chamada revisão da vida inteira, que impacta a Previdência de uma maneira muito significativa. Deve voltar em breve a questão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e os seus critérios de reajuste. Assim, de chofre, essas são duas questões. A lei das estatais possivelmente vai reentrar na pauta. Então, a entrevista exclusiva que fez em Zurique, na Suíça, durante o evento do LIDE, o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. E agora a gente analisa aqui no Jornal da Manhã com o Cristiano Vilela. Vilela, o ministro falou bastante sobre o que considera ameaças à democracia, sobre a circulação de informações falsas, a desinformação. Você vê essa ameaça também, Vilela, à nossa democracia, não só com origem na circulação de informações falsas, mas no geral, afinal de contas, esse vem sendo um tema a respeito do qual, nos últimos anos, os políticos e atores do judiciário têm falado bastante, a ameaça à democracia no Brasil. Você vê esse risco, Vilela? Olha, Barroso, olha, Brown, desculpa. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Eu vejo que o ministro Barroso, ele mais uma vez, ele deu uma entrevista longa falando sobre diversos temas, muitos dos temas com razão, outros com posições que podem ser objeto de uma certa discordância, mas me chama muito a atenção que muitas vezes os representantes do Poder Judiciário acabam entrando em determinados campos de atuação que não pertencem originalmente ao judiciário e que devem ser discutidos, por exemplo, no âmbito do legislativo. Aí sim, um âmbito político, onde você pode ter uma diversidade de ideias, de posição. Eu vejo que o judiciário, muitas vezes, embora às vezes sejam temas até bastante importantes, mas o judiciário deve ficar para um segundo momento, quando possivelmente essas questões, objeto de controvérsia, venham a ser judicializadas. Eu acho que se o judiciário ele acaba se envolvendo nesses temas de antemão, isso de alguma forma acaba contaminando o debate. É evidente que o resguardo da democracia tem que ser um objeto de preocupação permanente. É evidente que a evolução tecnológica ela traz uma série de preocupações que têm que ser sanadas do ponto de vista legislativo. A evolução da legislação ela é sempre importante. Agora, o fato de nós termos esses elementos e essa necessidade de evolução não quer dizer que qualquer projeto de lei tenha que ser aprovado sob essa justificativa. Eu vejo que hoje, por exemplo, quando a gente fala de regulação de redes sociais, de regulação dos instrumentos de comunicação eletrônico, de inteligência artificial, nós já temos no Brasil hoje um arcabouço legislativo bastante robusto, com o Marco Civil da Internet, com Lei Geral de Proteção de Dados, com Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal. Então, eu vejo que talvez muito pouco precise ser regulamentado. Então, quando esse tipo de discussão é uma discussão realmente que requer um debate muito aprofundado e eu vejo que o ambiente adequado para isso é o legislativo e não o judiciário. E Vilela, ele fala também sobre perder aí a soberania da Amazônia para o crime organizado. Mas o que a gente tem visto é que o crime organizado, as facções, tanto aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, já tomam conta ali, principalmente da Amazônia Legal, não só com o tráfico de drogas, mas também o garimpo, trabalho análogo à escravidão, a violência contra a mulher. Aquela região já está tomada. Sobre essa fala dele, como combater
o crime organizado? Porque eles já dizem perder a soberania da Amazônia. Ou seja, não existe um trabalho antes que isso aconteça, porque aqui para os estados, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, o trabalho é intenso de combate ao crime organizado, mas o que se vê é só facções crescendo, o número muito alto, né, de financiamento assim, do dinheiro vindo do tráfico de drogas e de armas, inclusive também lá para a Amazônia, onde escoa todo esse produto para outros países. Olha, Elis, eu vejo que a gente está perdendo o jogo para o crime organizado, não apenas na Amazônia, mas no dia a dia. Hoje, qualquer um de nós, quando estamos aí no estúdio da Jovem Pan e vamos tomar um cafezinho na Avenida Paulista, a gente já se vê incomodado com o crime acontecendo, com roubos, com furtos, com o tráfico de drogas a céu aberto. Isso vale para as grandes cidades, vale para a Amazônia, vale para o interior do Brasil. Hoje nós temos uma questão de segurança que ela é extremamente grave. O Brasil hoje tem uma chaga, que essa chaga se chama segurança pública. E isso o governo federal e os governos estaduais e a sociedade de uma forma geral tem que apontar o dedo para combater de uma forma geral, até para que o Brasil não vire e não passe a ter episódios como o que estamos vivendo, por exemplo, no Equador. Então eu vejo que quando a gente fala da questão da segurança pública na Amazônia, ela tem que ser um objeto de uma atuação muito efetiva para que o governo brasileiro possa retomar o território, mas não apenas na Amazônia. Eu vejo que o que a gente precisa é de uma política nacional de segurança pública e um enfrentamento ao crime organizado que deixe de lado as disputas ideológicas, mas que foque naquilo que interessa, porque a segurança pública ela não é de esquerda nem de direita, ela é um objetivo fundamental para o exercício da cidadania.